o ministro do Desenvolvimento Agrário e a ministra dos Direitos Humanos falaram sobre este assunto. Vamos ver. E assim o que a gente espera é que a polícia esclareça a autoria desse crime e o verdadeiro mandante desse crime. E que possa dar segurança a esses assentados que querem tocar sua vida, querem produzir alimentos. Eles estavam dentro do assentamento, não estavam perturbando ninguém, né? E quiseram subtrair um lote, eles foram defender o lote. Isso aconteceu às 5 da tarde, às 8 da noite. Chegou esse grupo de vândalos e atirou, levando à morte já 2 desses assentados. O que é importante dizer é que esse fato não constrangerá o programa de reforma agrária. Pelo contrário, ele vai avançar no sentido de assentar pessoas, garantir produção de alimentos e garantir a segurança dos assentados, que dessa vez, por uma cultura que foi desenvolvida nos períodos anteriores, né, do uso de armas e de atacar assentados da reforma agrária, do MST, essa cultura que se revelou em toda a sua tragédia. A gente está aqui hoje, a pedido do presidente Lula, para reafirmar o nosso compromisso de governo com a apuração dos fatos, mas do ponto de vista do Ministério dos Direitos Humanos, para dizer que a nossa equipe estará aqui acompanhando as famílias, fazendo uma escuta individual e construindo coletivamente uma proposta para que se tenha proteção coletiva. A gente segue junto e a nossa luta continua. A luta continua! Professor Walter, um caso complexo, é claro, a polícia agora vai investigar, né? Tem toda uma questão de disputa de terras, organização criminosa que pode ter envolvida também no mando desses assassinatos, dessas execuções. Duas coisas eu chamaria atenção. A primeira coisa, e em razão da fala do ministro Paulo Teixeira, é o seguinte, Diego, o governo sabe disso e atrasa. Ora, enquanto os títulos de propriedade, atenção, estou falando de títulos de propriedade, continuarem sendo entregues a conta-gotas, nós sempre vamos ter problemas. Veja como você lembrou, Diego, trata-se de um assentamento de 40 anos. 40 anos. E houve uma tentativa de invasão de um lote que não está com registro cadastral, o registro de imóveis. Por quê? Porque quem é proprietário não recebeu o título para levar ao cartório de registro de imóveis para abrir lá uma matrícula e se tornar proprietário. Resumindo, enquanto isso for a conta-gotas, nós vamos ter sempre essa situação de que, na realidade, existe o quê? Existe uma posse só e não propriedade. O segundo ponto que eu quero destacar é que essa prisão temporária foi bem colocada, porque a prisão temporária é decretada com base no quê? No auxílio à investigação, apuração. Às vezes ainda não se tem elementos para se chegar a uma prisão preventiva. Mas a prisão temporária é um condutor, é um fio condutor para isso. Então, foi bem posta a temporária, que pode ir de 30 depois ser prorrogada e chegar a uma prisão preventiva. Essa região do Vale do Paraíba, onde está Tremembé, que é um local onde estão os presídios de segurança máxima do governo de São Paulo, é uma região com assentamentos sem problemas. Nunca se teve esse tipo de problema lá. Então, precisaria ver se esse trágico episódio, onde se quis fazer uso de mão própria, onde se teve o quê? Uma tentativa de se pegar esse lote na marra, com a força própria, com emprego de violência, armas e 2 mortes, a se verificar se isso está dentro de um contexto político maior.
Boa, professor. Olha, a gente tem informações sobre essa pessoa que foi presa temporariamente. Vamos dar uma olhada na reportagem que está em destaque no UOL. Neste momento você encontra na nossa página principal. Vem por meio da Estadão Conteúdo. A Polícia Civil de São Paulo prendeu Antônio Martins dos Santos Filho. Ele é conhecido como Nero do Piseiro, sob suspeita de ter chefiado o ataque ao assentamento do MST, que deixou pelo menos 2 mortos, como a gente vem falando, em Tremembé, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Segundo o delegado Marcos Machado, responsável pela comunicação social da Delegacia Seccional de Taubaté, Nero estava escondido num bairro lá da cidade de Taubaté, que fica vizinha a Tremembé. Ele foi preso em flagrante no local. Com o Nero, os policiais apreenderam uma moto, provavelmente usada para cometer o crime. A investigação aponta Nero do Piseiro como responsável por organizar e participar também dessa chacina, cuja motivação estaria relacionada a uma disputa de terras ali no assentamento. O delegado, chefe da seccional de Taubaté, teria admitido envolvimento, no caso, ele teria admitido ao delegado, o Nero, melhor dizendo, que foi reconhecido por sobreviventes do ataque como um dos participantes. Ele nega que tenha participado da execução, mas afirma que sim, fazia parte do grupo, portanto, que organizou esse atentado no assentamento. Tem outra reportagem aqui que eu quero aproveitar também e falar, essa é da Ana Paula Bimbati, porque existem algumas informações importantes. Milícia e disputa por terras, o que se sabe de ataque a assentamento do MST até agora. O ataque a esse assentamento deixou 2 mortos, como falamos, 6 feridos. Os homens invadiram o local com carros e motos, atiraram contra integrantes do MST. Um suspeito foi preso, mostramos há pouco o Nero do Piseiro, outro está foragido. Então, uma das vítimas referência do movimento, era o Valdirzão, o Valdir do Nascimento. Ele foi morto com vários tiros na cabeça. Vimos que ministros do governo Lula foram participar do velório mais cedo, o Paulo Teixeira e a Macaé Evaristo, e o assentamento é regularizado pelo INCRA. O MST tem autorização do INCRA há 20 anos, cerca de 20 pessoas estavam no local no momento deste atentado, dessa execução. Então existe a questão da presença de uma milícia no local e também existe a questão da disputa por terras, portanto, são as versões que a polícia vai ter que investigar daqui